Nós vamos continuar, vamos pegar um pouquinho mais abrangente essa questão hoje das várias quedas de braço registradas no Congresso entre o Executivo e o Legislativo. Também hoje em Brasília, nessa sessão conjunta do Congresso, parlamentares derrubaram o veto do presidente Lula sobre o fim da saidinha dos presos e voltaram a proibir o benefício. Confira. Aprovada pelo Congresso em março deste ano, a lei proíbe a saída temporária de presos do regime semiaberto, autorizando somente a saída para os detentos que cursam supletivo, profissionalizante, ensino médio ou superior. Ao sancionar a norma, Lula vetou um trecho do texto e autorizou a saída de presos do regime semiaberto que não tenham cometido crimes graves ou hediondos para visitas à família, o que na prática mantinha o benefício quase inalterado. Na época, a decisão de Lula ocorreu sob orientação da ala jurídica do governo, como o Ministério da Justiça, do ministro Ricardo Lewandowski e da Advocacia Geral da União. Após semanas em que o Planalto tentou articular a manutenção do veto, a pauta foi à votação numa sessão conjunta do Congresso. O resultado significou uma derrota expressiva para o governo. Foram 366 votos para derrubar o veto de Lula, contra 137 pela manutenção. Parlamentares da oposição argumentam que os presos aproveitam o benefício para fugir da cadeia e praticar outros crimes. Começando por você, Daniel. O que essa queda de braço demonstrou? Demonstra que qualquer tema que caia na polarização ideológica e na pauta de costumes é desfavorável para o governo. O governo tem uma base ali, um núcleo duro assim, de 130, 150 deputados no máximo, que são os partidos de esquerda, e o resto é o centrão que aderiu ao governo por cargos, por emendas não impositivas, por ocupação de espaços de poder, por influência. Enquanto os assuntos forem tratados fora da esfera econômica, a agenda econômica é uma coisa. O ano passado o governo conseguiu andar com ela. Neste ano é mais difícil, ano eleitoral é mais difícil mesmo. Agora, qualquer pauta que se encaixe sob o chapéu de ideologia, ainda que não seja exatamente isso. Decretos do saneamento, por exemplo, em dado momento foram tratados como ideologia. Agora, claramente, quando fala de saidinha, quando fala dessa questão que estava na LDO, de verbas, inclusive inexistentes, para fomentar a ideologia de gênero, esse tipo de coisa, o governo sairá perdendo. O governo não encontra, sequer cogita encontrar uma maioria para aprovar seus projetos ou para derrubar vetos ali. Outro exemplo claro disso que o Daniel está dizendo, do que é caro do ponto de vista das forças políticas, a gente encontra talvez, mas eu queria ouvir a avaliação sua e a sua também, Thaís, na questão das fake news. Lá atrás o Bolsonaro achou que criminalizar as fake news não era bom, né? Vetou, o Congresso concordou, agora o Congresso achou que não. Onde é que está o Congresso nessa questão? Bom, o Congresso mostrou nessa votação de hoje onde ele se encontrava. William, tem uma questão, os parlamentares hoje, a questão da campanha digital, do mandato digital, ele é muito presente para todos os parlamentares, uns mais, outros menos. E essa votação de hoje, da questão das fake news, ela está diretamente relacionada, porque era um tema controverso, sim, né? Divulgação em massa, assim, todos que estão ali, que votaram hoje, os 594, né? Não sei nem se o quórum foi esse, mas somando Câmara e Senado, porque foi uma votação de uma sessão do Congresso, eles têm um mandato de permanente prestação de contas e ativismo, às vezes exageros, mas todos estão submetidos a serem acusados de propagandear fake news. E nessa medida, nesse sentido que vem uma decisão como essa, de derrubar uma lei que pode puni-los. Basicamente é isso que aconteceu. Não tem uma interferência aqui do Bolsonaro. Quando a gente pega o Bolsonaro, claro, o Bolsonaro contesta, ele está do outro lado nessa moeda. A gente vê e dá para fazer uma ponte dessa votação da derrubada desse veto da manutenção desse veto, perdão. Então, Caio, mas aí tem uma coisa muito delicada. A gente viu particularmente nesse último mês e meio,
Desde ali, por exemplo, do embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o bilionário Elon Musk. A gente viu como se acirrou a ideia da necessidade de controle das redes sociais. Fora do Congresso, né, William? Ok, mas diretamente ligado à questão de fake news. Sim, O que há é um esforço grande por parte do Judiciário e um esforço grande por parte de partidos políticos e executivos de trazer para dentro do Congresso a tramitação dessa questão que o Lira enterrou. Sim. E a votação de hoje é um péssimo sinal. É isso que eu queria. É isso que... Eu ia fazer exatamente essa ponte. Toda vez que se trata desse assunto, a luta é desigual, porque o pensamento médio, majoritário do parlamentar, de quem está lá dentro, tendo mandato digital, esse conceito de mandato digital e de campanha digital é muito importante, porque esses caras estão toda hora divulgando. De hora em hora eles estão divulgando o mandato deles. E se eles divulgam alguma coisa ou faz uma crítica política que pode ser de alguma maneira enviesada, ela está errada, ou mesmo ela está certa, mas ela pode ser questionada, eles vão estar submetidos a isso. Essa votação de hoje, ela mostra que essa campanha, entre aspas, vamos regular as redes, de fato existe, de fato é capitaneada pelo Judiciário, mas dentro do Congresso ela é minoritária. É isso? Aumenta a vulnerabilidade do Brasil, né? De percepção de segurança, de como as informações percorrem, mas especialmente de como as decisões são tomadas, né? De novo, a gente mudou de tema e voltou a falar das idas e vindas, das decisões, dos lados políticos sobre temas que interessam de um jeito num momento e interessam de outro jeito em outro momento da história. E a minha preocupação aqui, William, é sempre chamar atenção para a força da institucionalidade. Quanto menor a institucionalidade, pior a percepção sobre segurança jurídica, sobre segurança de ambiente, de negócios e de tomada de decisão. É um país que tem a sua tomada, o seu processo de tomada de decisões fragilizado. Independentemente do mérito aqui, se é sobre fake news ou não, a minha leitura aqui é exatamente sobre essa fragilidade, esse enfraquecimento institucional que o Brasil demonstra e a vulnerabilidade do país diante da falta de regras, da falta de disposição de fazer uma coisa que fortaleça o Brasil frente ao grande poder hoje que está com as redes sociais. A manchete do teu raciocínio não há chances para a institucionalidade num país no qual predomina o oportunismo político de curtíssimo prazo, Daniel. Muito obrigada. E emendando, vê-se com a votação muito expressiva hoje nesse veto específico, o da lei do Estado Democrático de Direito, na parte que fala de fake news, que o Congresso Nacional não vai deliberar sobre esse assunto. Estou dizendo isso porque a gente teve aquela longa discussão sobre o PL 2630 no ano passado, o PL das fake news, não se conseguiu chegar à votação em plenário, depois, na briga Alexandre de Moraes e Elon Musk, o Arthur Lira decretou encerrada a tramitação daquele projeto, ficou de montar um grupo de trabalho que nunca foi criado, é preciso dizer, e o Congresso deixou muito claro hoje o seguinte: esse assunto não irá adiante ali no Parlamento. Isso é absolutamente então, Daniel, claro. É uma informação muito relevante a que você está trazendo. Me parece muito mais uma informação do que propriamente uma interpretação tua. A partir de um resultado concreto, você deduz, olha, isso não vai dar, mas é pauta do Supremo. É pauta relevante do Supremo. Há uma insistência muito grande por parte dos ministros do Supremo em levar adiante isso. E aí? Tem aquela saída do processo que está com o Toffoli tratando disso, que pode ter alguma regulamentação disso. Ele havia prometido para junho, né? Na verdade, quando voltou esse debate, esse confronto Elon Musk com Alexandre de Moraes, voltou, né? O Toffoli divulgou uma nota dizendo que até junho deveria pautar esse tema, que tem uma ação que pode, de certa maneira, o Supremo pode tratar desse assunto nessa ação, mas nada impede também que o Supremo, tratando desse assunto, o Congresso muito provavelmente vai se sentir invadido nas suas prerrogativas e nas suas competências constitucionais e legislativas e aprove uma PEC ou alguma coisa, como foi com o marco temporal. Então, de fato, esse jogo está aberto, mas o Supremo sabe o perigo que é tratar disso agora também, de legislar sobre um assunto polêmico, claramente ali avançando sobre sinais que são do Legislativo. O Supremo tem um inquérito de 5 anos.
presidido por Alexandre de Moraes, que chama-se Milícias Digitais e Fake News. E o Supremo, em maio de 24... ele é muito mais questionado do que o Supremo de um ano atrás. Ou sequer do Supremo de 6 meses atrás. Haja vista... O problema é que o Supremo também sabia o risco de tomar uma decisão, por exemplo, sobre desoneração da folha. E tomou uma decisão monocrática. Né? Então, estou dizendo, concordo com você. Daniel. O problema é que isso não significa que o Supremo não agirá. Tomou e voltou atrás. Voltou atrás, pero não mútil, né? Porque foi uma operação de voltar atrás apenas para abrir a possibilidade da tentativa de um acordo ali. Foi uma ferramenta meio atrapalhada mas a decisão de qualquer forma... A decisão da desoneração ela não mobiliza redes e massas digitais ali como uma decisão sobre fake news ou sobre a regulação de redes. Agora, né? Como o Elon Musk, né? Mobiliza dinheiro, Daniel, uma coisa que eu estou me perguntando aqui... Pera, um de cada vez, senão em casa ninguém entende nada. Claro. Como você, Thaís? Uma coisa que eu estou me perguntando aqui, ouvindo vocês, é o seguinte, né? Como é que fica o papel do governo Lula, do presidente Lula, dos seus ministros que defendiam o combate à fake news, continuam fazendo isso, porque pelo relato de vocês dois, que estão próximos da política, quem sai fortalecido, sai ainda mais fortalecido, mesmo diante dessa preocupação do Supremo, mas ainda assim o Supremo ainda tem uma carta na mão. O Legislativo deu a dela hoje, a carta dele hoje, o Judiciário tem ali uma carta na mão que é o processo e esse inquérito, mas e o Poder Executivo, que carta na mão tem para lidar com esse tema? Pausa para pensamento entre os repórteres de política. Excelente pergunta. Agora, o que eu vejo há 5 meses das eleições municipais, num tema altamente divisivo, em que o Executivo tem a chance de não fazer nada também e esperar que alguém mais faça, notadamente ali o Judiciário, do outro lado da Praça dos Três Poderes, eu arriscaria que a tendência do Executivo é ficar quieto onde está. Que grau? A questão, eu sei, talvez não dê para responder essa questão preto no branco de forma completamente objetiva, Caio, mas acho que está na cabeça de quem está nos acompanhando. Um sinal muito forte foi dado pelo Parlamento ao Supremo com essa votação das fake news hoje, que você mesmo caracterizou, você mesmo disse, isso não vai andar. O Congresso deixou claro que pode vocês pensarem o que quiserem. Que impacto isso aí terá dentro do Supremo? William, eu repito aqui que o Supremo de maio de 24 não é o Supremo de maio de 23, muito menos o Supremo de maio de 22, muito menos o Supremo do final do ano passado. Tem um esforço até dentro das cortes superiores de Brasília, dentro até do próprio Supremo, de uma necessidade de retomar os trilhos da normalidade jurídica. O inquérito das fake news não é uma normalidade jurídica, por exemplo. A palavra da moda é autocontenção. Isso, da autocontenção. Isso está em curso. É a palavra da moda, né? Porque agir mesmo com autocontenção não tem. Isso está em curso. Uma saída que o próprio Supremo tem sugerido em diversos pontos, marco temporal inclusive, desoneração inclusive, é tomar uma decisão, criar uma Câmara de Conciliação. O caso da Eletrobras, isso está em curso também. Está em curso no marco temporal, bem lembrado. No marco temporal está em curso, na desoneração foi assim, né? Toma uma decisão, vamos sentar todo mundo e conversar. Isso evoluiu esse ano em relação ao ano passado. Não se trata do mesmo Supremo, o Supremo que se ligou das críticas de segmentos importantes da sociedade. Eu não estou falando só de bolsonaristas, porque criticar o Supremo não significa necessariamente que você é só um bolsonarista. Tem gente que não é bolsonarista que critica o Supremo também, tem gente de esquerda, tem empresário, setor produtivo, gente importante, de classe A a classe E que faz crítica ao Supremo. E o Supremo passou a entender isso, porque para o Supremo, durante a era Bolsonaro, criticar o Supremo era coisa de bolsonarista. E isso não é verdade, né? Então, acho que tem um movimento geral dentro do próprio Judiciário e do Supremo de tentar retomar o controle da normalidade, tá? E a semana passada, retrasado, Alexandre de Moraes soltando o Marcelo Câmara, que era o segurança do Bolsonaro, estava preso, prisão preventiva alongada, né? Como na Lava Jato, inclusive. Então, acho que tem vários sinais ali. Não vejo o Supremo querer comprar briga com o Congresso e com os outros poderes nesse momento. Há um ano, sim, mas hoje acho que está mais contido. O que não significa que quer ceder poder, mas eu sinto um pouquinho mais contido do que já esteve. Daniel, o que se argumenta sobretudo entre acadêmicos, operadores no campo do direito, é que toda autoridade de um poder como o judiciário emana
sobretudo da sua credibilidade e a sua legitimidade. E que ambas, nos últimos tempos, particularmente nos últimos tempos, têm sofrido severo abalo, a do Supremo. E alguns desses acadêmicos usam uma figura de linguagem que eu acho que ela é muito saborosa e fácil de ser compreendida pelo público em geral. Que, por exemplo, hoje um açougueiro, em vez de discutir se foi pênalti contra ou a favor do time dele no domingo, discute decisões do Supremo. Ou seja, nós temos um grau de alcance popular de decisões tomadas pelo Supremo que o colocam inevitavelmente no foco das suas consequências políticas. Fake news é algo considerado no Brasil uma praga que precisa ser combatida. Parece haver um grande consenso entre as classes, as forças políticas e a sociedade em geral. Não dá para a gente conviver com o nível de barbaridade que são as fake news, como a gente viu agora, por exemplo, no caso das enchentes no Rio Grande do Sul. O Supremo não atenderia a esse, digamos, clamor? Realmente é uma excelente pergunta. A questão é que a gente não tem um Supremo, a gente tem cada vez mais 11 Supremos pensando diferente, pensando com decisões autônomas. Então, por exemplo, nesse caso da desoneração da folha que a gente citou agora, eu ouvi de ministro do Supremo ali críticas muito ponderadas, fora dos microfones e dos holofotes, obviamente, mas críticas à decisão do ministro Cristiano Zanin, achando que não cabia ao Supremo decidir novamente sobre um assunto que expunha ali uma tensão institucional entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Obviamente, Toffoli pode pautar a questão ali do Marco Civil da Internet, no artigo que fala sobre a responsabilidade das plataformas digitais sobre conteúdo falso, difusão de discurso de ódio, etc. Mas isso significa polarizar ainda mais o país, porque não sei se temos esse consenso não, William. O que temos é um discurso também, uma defesa bastante distorcida do que é liberdade de expressão, uma defesa bastante manipuladora, às vezes, do que está por trás ali da capacidade, da liberdade de divulgar o que você bem entender nas redes. E aí o Supremo, eu não sei se tem coragem neste momento de abordar essa questão, porque sabe que é dividir ainda mais o país.